Agora nós vamos ter um exemplo para resolver o sistema linear usando a regra de Cramer, tá? Então, a regra de Cramer, ela consiste em você desenvolver e chegar na solução utilizando determinantes. Você sempre consegue utilizar a regra de Cramer toda vez que você tem um número de incógnitas igual ao número de equações, tá? Então, esse exemplo aqui é x mais 2y menos z igual a 0, 3x menos 4y mais 5z igual a 10, x mais y mais z igual a 1. Eu escrevo essa matriz, esse sistema linear, em forma de uma matriz ampliada. Então, eu retiro os coeficientes de x, de y e de z e coloco na primeira coluna todos os de x, na segunda coluna todos os de y e na terceira coluna todos os de z. E por último, aqui os termos independentes. Eu coloco um pontilhado e coloco os termos independentes. Por que isso? Porque para resolver utilizando o Cramer, tu precisa calcular primeiro o determinante dessa matriz principal. Então, eu já coloquei aqui, ó, 1, 2, menos 1, 3, menos 4 e 5, 1 e 1. Aí, calculando o determinante que a gente viu nas aulas anteriores, o determinante dessa matriz principal dá menos 12, tá? Como é que eu faço para determinar os outros elementos, né? Então, eu utilizo essa coluna dos termos independentes, que é 0, 10 e 1, e eu vou substituindo na primeira coluna no x, quando eu quero determinar o valor de x. Então, calculo o determinante de novo, tá? Repete, na verdade, de y e de z. Aí, na coluna do x, eu utilizo esses termos independentes. E aí, calculo o determinante vai dar menos 24. Para determinar o valor de x desse sistema linear, basta fazer AX, determinante de AX, dividido pelo determinante de A. Então, menos 24 dividido por menos 12 vai dar 2, ok? Para determinar o y, faça a mesma coisa. Então, eu utilizo os termos independentes na coluna do y. Então, 0, 10 e 1, que são os termos independentes que aparecem aqui, eu vou substituir na coluna do y. E para determinar o z, eu pego essa coluna dos termos independentes e eu substituo aqui na coluna do z, como aparece aqui do lado. E aí eu tenho, ó, a coluna do x normal, a coluna do y com os termos independentes e a coluna do z normal. Calculo o determinante dessa matriz, dá 12. Então, 12, que é o determinante de AX, dividido por menos 12, que é o determinante dessa matriz principal aqui, tá? E aí, nós vamos obter que o valor de y vai dar menos 1. A mesma ideia para o z. Então, ó, a coluna dos termos independentes aqui no z. O x e o y repete normal. Calcula o determinante deu 0. 0 dividido pelo determinante da matriz principal, que deu menos 12, tá? Aí, nós vamos ter que o valor de z vai dar 0. Então, a solução para esse sistema linear é 2 em x, que nós obtivemos aqui, em y menos 1 e em z 0. Então, 2 menos 1 e 0, sempre em ordem x, y e z.